Mas se você olhar traduzir de uma forma literal, ele fica quase sem nexo o texto. Porque é a forma grega de escrever e de falar. Então é como se o texto fosse dizer o seguinte: e ensina a cura. Muda totalmente. Então a gente não está entendendo se ele ensina a cura, ensina sobre, ou se está ensinando a curar. Mas o texto, a tradução, o correto é ensinou a curar, mas a forma de escrita é diferente. Você está entendendo? É como se o texto grego fosse, vou dar outro exemplo, é como se o texto grego fosse dizer assim: e adentrou a residência. O texto português ia dizer o quê? Entrou na casa. Se você falar para uma criança entrou na casa, ela entende. Agora, se você fala se adentrou a residência, ela vai dizer como? Você está entendendo? Então, as pessoas pegam esse texto, que quando Jesus disse, ele está passando por isso para que as obras de Deus se manifestem. Essa é uma das traduções mais próximas do original. Querido, eu não estou falando de alteração da Bíblia. Eu estou falando que os tradutores do português, são várias traduções que nós temos hoje, algumas traduções são mais dinâmicas e outras mais literais. As mais literais são as traduções mais antigas, que para algumas pessoas, principalmente para os jovens, é mais difícil de entender, mas é mais literal, é melhor. Agora, as mais dinâmicas, eles pegam o texto e traduzem com uma linguagem que fica mais fácil de entender. Mas, às vezes, por não ser um texto tão literal, vai ficar difícil de entender exatamente o que o autor bíblico quis dizer. Então, alguns textos, e esse texto é horrível. Eu estudo muitos manuscritos originais do Novo Testamento, principalmente, e esse texto que traduziram é bem ruim, talvez sua Bíblia tenha esse texto aí. Na Almeida Revista e Corrigida vai dizer o seguinte: isso é para que as obras de Deus se manifestem. Mas em algumas traduções vão dizer, essa doença é para a glória de Deus. Pensa num texto mal traduzido. O que dá a entender? Que a doença glorifica a Deus, não é isso que dá para entender? Mas não é o que o texto está dizendo. É para que as obras de Deus se manifestem. Ou seja, o que glorifica a Deus não é a doença, é a cura. Mas daí a gente pega aquele texto que foi traduzido de uma forma dinâmica e inventa uma doutrina a partir de um texto. Está errado. Bem errado. Então, o texto diz que o que vai glorificar a Deus é a cura. E Jesus fala que toda doença vem do maligno. Agora, tem duas coisas que precisamos entender. Tem vezes que você vai ver Jesus curar impondo as mãos nas pessoas e as enfermidades saindo. Só que você vai analisar os textos, principalmente dos evangelhos, você vai ver que algumas vezes a Bíblia diz que a enfermidade sai. E outras vezes a enfermidade foge. O texto vai dizer. E no grego está correto também. Quer dizer, o texto português está correto, porque foi bem traduzido do grego esses textos. Agora você vai ver Jesus curando enfermidades também. Em outros textos você vai ver Jesus expulsando enfermidades. Quando Jesus vai curar a sogra de Pedro, a Bíblia diz que ele repreende a febre. E eu expliquei isso na sexta-feira. Eu não posso repreender esse púlpito. E o púlpito não pode fugir de mim. Porque ele não é alguém, ele é algo. Então, se Jesus repreendeu a febre da sogra de Pedro, é porque não era algo, era alguém. Era não uma doença colocada por espírito, era o espírito de enfermidade que estava alojado nela. Então, existem essas duas situações. Nós não podemos nem ser extremo para um lado nem para o outro. A gente tem que ser bíblico. Então, existem doenças que são o espírito de enfermidade e existem doenças que o espírito que colocou. Por quê? Porque vem do inferno.
Não, é isso que a gente precisa entender. Não existiria doença se não existisse diabo. Não existiria doença se não existisse demônio. A doença foi colocada na terra por causa da queda de Adão, que fez toda a humanidade cair junto. Toda a humanidade cair junto. Você entende? Senão a doença não teria entrado na humanidade. E tem gente ainda que, infelizmente, a pessoa lê o texto é bem específico e ainda não consegue entender e nem crer. Não, mano, eu acho que não é bem assim. O problema é que eu nunca vi Jesus dizendo eu acho. Não há, tá? Uma das maiores tragédias hoje em dia é o orgulho, sabe por quê? Porque o orgulho abre porta para o achismo teológico. Mas Jesus não disse eu acho nenhuma vez. Quando Jesus foi tentado por Satanás em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 também retrata isso, você não vê ele dizer eu acho que está escrito. Mas hoje você vê crente tentando ser teólogo dizendo que acha que está escrito. Não, mas eu creio assim, a Bíblia não perguntou o que tu crê, a Bíblia perguntou o que está escrito. Em outras palavras, o que você crê ou deixa de crer não vai mudar o que Deus é e disse que é. Então a nossa opinião pouco importa, ou nada importa. O que importa é o que Deus quer dizer. Eu lembro que a Bíblia diz que Deus é nosso Pai e Ele nos trata assim. Eu lembro quando eu era criança, eu dizia, mãe, por quê? Ela falou, eu não quero que tu saiba por quê, simplesmente porque eu quero. Por que que o texto é assim? Querido, só obedece o texto e fica frio. Isso é Deus falando conosco. João 14:15. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Não está escrito aquele que me ama questiona os meus mandamentos. O problema é que toda vez que Deus nos manda fazer algo, a gente quer fazer uma entrevista com Ele para que Ele dê toda a explicação por quê. Isso é ser crente mimado. Eu vou orar pelas pessoas na rua, e a gente vai fazer isso hoje. O ímpio nunca pergunta o porquê. Quando você vai dizer que se ele crer ele vai ser curado, ele simplesmente se alegra. Agora, quando você vai oferecer oração para um crente, o cara quer ser teólogo, mas tu quer abençoar o cara e o cara quer ser teólogo. Não, mas porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, é porque o texto, é porque Mateus, é porque o Antigo Testamento. Em vez de receber oração e ficar frio, Jesus está te curando, cara. Porque quando o cara vai para o médico, ele não fica questionando o médico sobre aquilo que ele estudou 10 anos. Isso quer dizer o quê? Que o cara é crente, mas valoriza mais a medicina do que a palavra de Deus. A ciência tem mais validade, tem mais autoridade. Você está entendendo a gravidade do negócio? Querido, Jesus quer curar ou não? Ele quer. Quando você diz amém, o significado literal da palavra amém do hebraico, que a palavra amém é uma palavra hebraica, ela quer dizer assim, nisso eu me agarro. Você vê a importância da palavra amém. Quando eu estou falando algo, você diz amém, você está dizendo nisso que eu me apego, nisso que eu me agarro. A tradução assim seja ainda é muito superficial. Tem palavras do hebraico e do aramaico que uma palavra ela tem 30, 35 significados, sem nenhum se contradizer. Isso é bom deixar bem específico. Um não contradiz o outro, só complementa. E a palavra é assim. Um texto ele não contradiz o outro, ele complementa. Outra questão que a gente às vezes acaba não entendendo é, bom, entendi que o diabo coloca enfermidade, só que tem um texto que está pulando na minha cabeça e eu estou louco para te perguntar. E por que a Bíblia diz que o espírito que atormentava Saul veio da parte do Senhor? Boa pergunta, né? Deixa eu te explicar. Vamos analisar o texto original do hebraico. Sabe quando você diz... Alguém aqui já ouviu falar sobre expressão idiomática? Não? Já ouviu? Quando você diz assim, estou morrendo de fome, você está morrendo mesmo no sentido literal? Isso é o quê? Modo de dizer. Então, modo figurado, isso aí. Então, tipo assim, expressão idiomática é
nos tempos bíblicos também tinha suas expressões. Quando alguém dizia, você está doente da parte do Senhor, você está endemoniado da parte do Senhor, você está pobre da parte do Senhor, o que o judeu estava querendo dizer? Deus permitiu que isso fosse feito. Não está dizendo que Deus fez, está dizendo que foi permissão de Deus. Então, permitir fazer são coisas totalmente diferentes. Por exemplo, você tem um filho, eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque ele é bem simples, todo mundo sabe, todo mundo passa por isso. Você tem um filho pequeno e ele chega naquela fase que ele tem uma crise de identidade e ele pensa que ele é um macaco. Então ele quer subir em tudo que é coisa. Você tem a criança lá com 2 anos de idade, você deixou ela ali num tapetinho com um monte de brinquedo. Quando você foi no banheiro, você volta, a criança está lá em cima do telão. Alguém já passou por isso. Ou alguém já fez isso, né? Preste bem atenção. Aí vamos falar de crianças um pouco maiores que já têm um certo entendimento. Aí você diz, não faz, não sobe, você vai cair, você vai se machucar, eu estou te avisando. Aí a criança sobe e cai. Você avisou que ia cair, mas você quis que caísse? Mas você permitiu. Por quê? Eu estou te avisando. Depois que você cair, você vai chorar e eu vou dizer, eu te avisei. Não é assim? Então você permitiu. Quando a palavra está falando que Saul estava oprimido pelo espírito, a situação de Jó também, a Bíblia está dizendo que Deus permitiu. Deus permitiu que algo acontecesse agora. O pecado apareceu do nada? Não. Ele foi introduzido na humanidade através de alguém. Que foi? Quem? Não foi Adão que colocou. Ele abriu a legalidade para a humanidade sofrer. Mas quem colocou? O diabo. Você vê a natureza sendo alterada por causa do pecado. Alguém me diz o horário aí, senão eu esqueço que existe relógio. Obrigado. Você disse 9h30? Entendi, 8h30. Então tem até as 10. Olha só. O que eu estava falando mesmo? Esqueci. Show, olha só. Às 11 horas da manhã eu acordo, tá? Então, quando chega daqui a meia hora, quer dizer, 1h30, né? Eu vou acordar. Gosto de dormir até 4 horas da manhã, então quando eu durmo 4, 5 horinhas, eu já acordei às 8, né? 8 horas. Não, eu sei, eu tô brincando. É só pra me ministrar mais tempo. Eu dormi umas 4 horas hoje, ainda tô meio... Então, minha limitação. Fiquei chapado até as 4. Olha só. De Jesus, tá? Tem gente que... Que isso? Ó. Permissão e algo foi alterado na natureza. Provas disso. A Bíblia diz que o leão pastava com os cordeiros, mas hoje o leão é carnívoro. Você está entendendo? E a Bíblia vai dizer outras situações que no Éden tinha, que hoje a gente não vê. São realidades só do Éden. Isso porque quando o pecado entrou na humanidade, a natureza também mudou. Então, sempre existiram bactérias. Agora, se a gente entender no contexto do Éden, só existiam bactérias boas, benignas. Agora, quando o pecado foi introduzido, aí começa a surgir esse monte de porcaria aí. E como é que tem nascido tanta doença? Será que isso não tem sido colocado através de alguém? Estou falando de alguém com personalidade. Porque como é que uma doença não existe